Nós precisávamos ser justificados. E Deus, olhando agora para os céus, Ele olha para os serafins, olha para os querubins, olha para os arcanjos, quem sabe para os anciãos, e não vê ninguém digno de morrer. Não vê ninguém digno que possa morrer e remir a humanidade. Mas à direita dele estava o que ele tinha de mais precioso, seu filho. E ele envia agora a Jesus. E lá João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus envia Jesus. Deus envia aquele que Isaías 9, capítulo 9, versículo 6 fala: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele levará sobre si o pecado de muitos. Ele levou sobre si. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Precisávamos ser justificados, porque a natureza gemia, o homem gemia, devido à separação de Deus, devido à excomunhão com Deus. Mas agora, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e agora é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. E ele tem na sua coxa direita, no seu vestido, escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! Nós éramos réu de culpa. Nós não tínhamos um advogado. Se você tem uma causa na justiça, você necessita de um advogado. Se você tem algo para resolver, você precisa de um advogado. Porque o advogado entende. O advogado, ele pega a sua causa. Ele pega os mínimos detalhes. E através destes mínimos detalhes, através de tudo aquilo que se junta nos autos do processo, ele monta todo um relatório ou um auto de processo, um relatório para te defender. O advogado, ele defende a sua causa. O advogado, ele entra com uma impetração para fazer com que você se defenda, com que você ganhe uma causa, ou seja, absolvido de uma causa. E assim é Jesus, o nosso advogado. Ele olha para o homem agora, decaído. Ele olha para o homossexual. Ele olha para a lésbica. Ele olha para o drogado. Ele olha para o beberrão. Ele olha para o efeminado. Ele olha
para a prostituta, ele olha para o mendigo, ele olha para a viúva, ele olha para o órfão, ele olha para o índio, ele olha para o negro, ele olha para o branco, ele olha para o pardo, ele olha para a América, ele olha para a Europa, ele olha para a África, ele olha para a Ásia, ele olha para a Oceania, ele olha para os 5 ou atualmente 6 continentes. Ele olha para os continentes e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou a raiz de Jessé. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele diz: quem tem sede, venha a mim. Quem tem fome, venha a mim. Quem tem falta, eu tenho muito para dar. Em João 11:25, ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estávamos mortos, como diz Efésios capítulo 2, em delitos, concupiscências. Estávamos enrolados dos pés à cabeça. Mas o Senhor Jesus, ele diz: eu desenrolo, eu quebro a corrente, eu tiro ele da armadilha do diabo e faço dele uma nova criatura, e faço dele um novo homem. É por isso que a palavra de Deus nos diz, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 1, ele disse: mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, capítulo 1, versículo 19, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestou-se nestes últimos tempos por amor a vós. Ele se manifestou nestes últimos tempos por amor a vós. Jesus estava preparado para este novo acordo, esta nova aliança com Deus, desde a fundação do mundo. Deus sabia que o homem ia falhar. Deus sabia que o homem ia errar e andar vacilante. Mas ele preparou Jesus. Ele preparou o Cordeiro, que entrou uma vez no santuário, como diz Hebreus 9, a partir do versículo 12, para efetuar uma eterna redenção. O advogado Jesus foi e pagou a nossa sentença. E o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Através do sacrifício, Efésios 2 nos mostra que todas as coisas foram reconciliadas, tanto as que estavam no céu, como as que estavam na terra, no mar. Todas as coisas foram reconciliadas com Deus novamente. E agora a Bíblia diz, em 1 de Pedro, capítulo 12, versículo 9, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivíamos em trevas, estávamos em trevas. E eu lembro quando a Bíblia fala, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e havia trevas sobre a face dos abismos. E veja que coisa interessante, é que terra sem forma. A terra não tinha uma forma definida. Quando falamos que algo não tem forma, ou uma forma esférica, ele não é quadrado, não é redondo, não é triangular, não tem formato de um ícone ou cubo, mas é sem forma. A terra estava sem forma. E tudo que não tem forma, não tem forma. E diz que a terra era vazia. E eu vejo este vazio na alma de muitas pessoas que estão me ouvindo, que estão me escutando. Estão na terra, a sua terra é vazia. Vive em trevas, vive preso a situações, vive preso a sentimentos, vive preso ao passado, vive preso às promessas. Mas hoje Deus quer te libertar, Deus quer transformar o teu viver. Ele quer ser a luz que ilumina o teu ser. E diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Havia trevas sobre a face dos abismos. Ou seja, quando há trevas, não se consegue enxergar. A escuridão não te deixa enxergar. O pecado, ele não te deixa enxergar. O pecado, ele acabou com a natureza humana. Mas louvado seja Deus. Como diz lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45, que o último Adão, que é Jesus Cristo, ele nos deu vida. Por um homem entrou o pecado, e este pecado gerou a morte. Mas por um homem, ele trouxe a vida. Ele trouxe um novo acordo, uma nova aliança. E o passado, o que passou, passou para Deus. Deus não vive do nosso passado, mas Deus pensa no que seremos futuramente. Deus pensa no que você vai ser futuramente. Lá em Isaías 28, 26, a Bíblia diz o seguinte, Isaías 28, 26, o seu Deus o ensina e instrui acerca do que há de fazer. Nesta nova aliança, neste novo acordo, nós temos um guia que nos ensina e nos instrui acerca do modo em que nós devemos andar. Então não viva de passado. Peça a Deus as instruções. Peça a Deus o auxílio. Pois o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3,13, ele afirma, não que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Então avance, meu querido, avance, homem de Deus, mulher de Deus, avance, jovem, avance, criança, avance, adolescente, porque você vive numa nova aliança. Este pacto é um pacto de superiores e supremas promessas, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.